Salmo 144, hino para a guerra e a vitória, de Davi. Bendito seja Iá, o meu rochedo, que treina as minhas mãos para a batalha e meus dedos para a guerra. Meu amor e minha fortaleza, minha torre forte e meu libertador. O escudo em que me abrigo e que a mim submete os povos. E aqui é o homem para que o conheças, o filho do mortal para que o consideres. O homem é como um sopro, seus dias como a sombra que passa. E inclina teu céu e desce, toca os montes e eles fumegarão. Fulmina o raio e dispersa-os, lança tuas flechas e afugenta-os. Do alto estende a tua mão, salva-nos, livra-nos das águas torrenciais, da mão dos estrangeiros. Sua boca fala mentiras e sua direita é direita de perjúrio. Ó Deus, eu canto a ti um cântico novo. Vou tocar para ti a harpa de 10 cordas. És tu que dás a vitória aos reis e salvas Davi teu servo. Da espada cruel, salva-nos, Senhor. Livra-nos da mão dos estrangeiros, sua boca fala mentiras e sua direita é direita de perjúrio. Sejam nossos filhos como plantas crescidos desde a adolescência. Nossas filhas sejam colunas talhadas, imagem de um palácio. Nossos celeiros cheios, transbordantes, de frutos de toda espécie. Nossos rebanhos se multipliquem aos milhares e miríades em nossos campos. Nossos bois estejam carregados, não haja brecha ou fuga, nem grito de alarme em nossas praças. Feliz o povo em que assim acontece. Feliz o povo cujo Deus é Yahweh. Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, primeiramente, pelo ano que passou. Pai, um ano que eu acredito que a maior parte de nós não estivemos alinhadas, totalmente, de todo o coração, nos tempos e estações que tu determinaste. Pai, mas nesse momento, nesse dia, nesse portal em que estamos adentrando neste novo ano, nesse Rosh Chodesh, nesse início de mês, lua nova, Pai, nós entramos alinhadas ao teu relógio, Senhor, aos teus tempos e estações, e assim será durante todo o ano, Pai. Não estaremos mais conectados a Cronos, mas estaremos conectados a Ti, a Ion, ao teu tempo, Senhor. Glórias e glórias a Ti. Meu Deus, o mundo ali fora. Esse dia 30 de março, é somente mais um dia. É mais um domingo, Senhor. É um fim de mês onde a maioria das pessoas está aguardando o novo mês porque o dinheiro já está acabando, já estão com muitas necessidades, talvez, claro, tem pessoas que não têm esse pensamento, mas a grande parte do povo vive de forma apertada, correndo atrás de Mamon, que é o Deus deste mundo. Pai, tu não tem essa visão de dinheiro como o mundo tem. Tu tens uma visão de dinheiro como uma bênção para aqueles que te buscam de todo o coração. E nós não precisamos andar agitados, ansiosos pelo dia de amanhã, porque assim tu ordena, não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, basta cada dia a sua preocupação. Nós temos que, Pai, estarmos alinhados contigo, é isso que tu espera de nós, meu Deus. Nós não estamos mais neste Cronos. E se nós não estamos mais, a partir de hoje, nós estamos adentrando neste portal, Pai, nós descansamos em Ti. Nós confiamos em Ti. Que toda ansiedade e preocupação fique lá atrás, Senhor. Naquele outro ano que já passou, já se fechou aquele portal. Nós estamos adentrando num novo portal, de um novo tempo. Um tempo de esperança, de confiança, de fidelidade em Ti, Pai. Porque Tu és o general da guerra, Tu és Yahuat Sevaot.
Tu és quem vai à frente das nossas guerras, das nossas batalhas, não há o que temer. Pai, nós temos a Ti como o nosso Rei dos Reis. Não seremos, Pai, como o povo que olhou para os povos pagãos, cobiçou os reis deles e pediram para eles um rei. Isso foi como uma flecha no teu coração, Senhor. Porque tu em todo tempo é esse rei que vai à frente, tu sempre ia à frente das batalhas com Israel. As únicas vezes que Israel perdeu batalha, Senhor, é porque pecaram contra ti, porque se afastaram de ti. Tu sempre esteve ali disposto a pelejar por Israel, mas tu não tem comunhão com o pecado, Senhor. Tu não tem comunhão com o erro. Oh, meu Deus. Nos ensina, Senhor, nos mostra, estaremos pisando exatamente nas tuas pegadas, exatamente no lugar que tu pisa, nós iremos pisar nessas pegadas. E isso é tão profundo porque tu nos dá a direção, Senhor. E eu sou muito grata, eu tenho uma gratidão muito grande no meu coração, Senhor, por estar vivendo esse tempo, tudo alinhado, tudo encaixado perfeitamente, tudo se encaixou nesses últimos dias, desde Purim, né? Tudo se encaixou para nós entrarmos de forma alinhada nesse Rosh Chodesh. E isso só vem pela tua mão, Senhor, porque nós, por nós mesmos, nós não temos essa capacidade. Nessa cabeça de mês, Pai, nós queremos fazer o teu povo compreender as coisas espirituais. Nós estamos aqui, Senhor, como atalaias, tocando a trombeta, avisando o povo. É para isso que tu me levantou, Senhor, e que tu levantou a Roberta, e vai levantar muitas dessas irmãs que estão participando aqui hoje, como atalaias, para tocar a trombeta, chamando o povo primeiramente ao arrependimento, a deixar as concupiscências carnais, deixar aquilo que a carne cobiça e começar a viver pelo Espírito em comunhão com o teu Espírito, Deus. Muitas serão levantadas aqui, muitas. Eu profetizo isso nessa abertura deste portal. Muitas guerreiras atalaias serão levantadas aqui neste lugar. Eu creio, Senhor, e vamos formar um grande exército, conforme esta figura ilustrativa de Rosh Chodesh que está na tela de vocês, como guerreiras, como mulheres e homens preparados, como um grande exército de Deus, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu profetizo. E aqui, este Salmo 144, ele diz: é o Senhor quem treina as nossas mãos para a batalha e os nossos dedos para a guerra. É Ele, é por Ele e para Ele que são todas as coisas. Amém e amém. Vi no trono assentado, eu vi um livro, 7 selos, ouvi um anjo em alta voz. Quem é capaz de abrir o livro e desatar os selos? Nós estamos reunidos aqui, queremos ver o céu se abrir. Derrama sua glória, o rei vem sem demora, cantando
Cantamos Maranata, quem é capaz do livro abrir? Não há ninguém como tu. Quem é capaz do livro abrir? Não há ninguém como tu. Digno é o Cordeiro, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Justo, verdadeiro, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Nós estamos reunidos aqui, queremos ver o céu se abrir. Derrama a sua glória, o Rei vem sem demora. Cantamos Maranata, quem é capaz do livro abrir? Não há ninguém como tu.
Majestade santa, majestade, te exaltamos, majestade santa. Shalom, shalom. Não tem como não se emocionar, né? Nós vamos, antes da ceia, nós precisamos mostrar para vocês algo que impactou muito a minha vida, a vida da Roberta, este livro dessa autora aqui, Ana Mendes Ferrell. Eu confesso para vocês que depois que eu saí da igreja, eu não participei mais do pão e do suco de uva, né, do vinho, enfim. E fui passando por vários grupos, Deus foi colocando pessoas, né, para ir me colocando nesse caminho do despertamento espiritual. Porém, a grande parte deles entende, né, que essa ceia, ela passa, como é que eu vou dizer, que seria só no momento da Páscoa que nós teríamos que participar do corpo e do sangue de Cristo. Faz o que? Poucos meses que eu retomei e fez toda a diferença na minha vida espiritual. Então, nós vamos ler para vocês alguns trechos do livro. Eu espero que vocês leiam, né? Está o PDF lá no grupo Libertos por Cristo. É um livro bem pequeno, 70 e poucas páginas, eu acho. Mas é de uma profundidade que impacta, de verdade, impacta e constrange. Amém? Então, o livro se chama Comei da minha carne e bebei do meu sangue. Este livro é uma revelação da Santa Ceia, que hoje é um dos temas mais incompreendidos pela igreja tradicional e, consequentemente, pela contemporânea, mas que foi compreendido e vivido pela igreja primitiva, fazendo com que esta andasse e operasse na mesma glória de Cristo. Eles suportaram perseguições horríveis e até a morte, porque o que tinham era real. O que eles tinham era vida e não alguma teologia morta. Esses homens e mulheres deixaram de lado rituais e tradições. Eles encontraram Jesus face a face. Alguns deles abalaram a terra, bem como os sistemas religiosos e políticos do seu tempo. Outros transformaram a nação a partir de suas salas de oração, porque conheciam os mistérios da vida que estão escondidos na comunhão. Este livro o ajudará a conhecer Jesus intimamente. Isso o ajudará a fazer as obras de Deus, com o mesmo poder que o Filho de Deus tinha quando esteve na terra. Jesus prometeu: em verdade vos digo, quem crê em mim, as obras que eu faço também fará, e obras maiores do que isso ele fará, porque eu vou para o meu Pai. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 12. E eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos e comunhão, e no partir do pão e nas orações, e o temor se apoderou de cada alma, e muitos prodígios e os sinais foram feitos pelos apóstolos. Atos 2, 42, 43. O roubo promovido pelo espírito de religiosidade, paganismo e ritualismo. Com a morte dos patriarcas da igreja, a igreja perdeu a sua espiritualidade.
perdeu a dependência do Espírito Santo como fonte de todo o conhecimento divino e começou a depender dos homens. Devido à escassez dos escritos apostólicos e de antigos testamentos, e obviamente devido à inexistência da imprensa, os religiosos da época transformaram a igreja num sistema ritualístico. No século IV, foi ainda mais contaminada pelo Império Romano, quando o imperador Constantino fundiu o paganismo romano e o cristianismo com a doutrina da transubstanciação, e este engano continua presente até os dias de hoje na Igreja Católica. Em geral, nas igrejas contemporâneas, temos apenas um ato religioso que praticamente não tem efeito sobre os crentes. É uma formalidade realizada periodicamente. É um sacramento, entre aspas, obrigatório, que perdeu completamente a essência do que significava para a igreja primitiva. Deus está nos chamando para voltar ao início, para buscá-lo, a fim de descobrir o que ele nos deixou como herança. O som que emana da igreja hoje é ambíguo. Pregamos que temos um relacionamento pessoal com Cristo, mas a grande maioria dos cristãos tem apenas um. Teu áudio, irmã. Eu vou retornar do início, tá? O som que emana da igreja hoje é ambíguo. Pregamos que temos um relacionamento pessoal com Cristo, mas a grande maioria dos cristãos tem apenas um conceito mental dele, sem realmente conhecê-lo. Pregamos sobre o seu grande amor e poder, enquanto a igreja está fragmentada e dividida em todo o mundo, cheia de fofocas e destruição. Pregamos que o amamos, mas a maioria dos crentes não parece achar importante guardar os seus mandamentos. No entanto, Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 55, 56. Eu gostaria de comentar que as irmãs meditem exatamente o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 22 ao 71, onde Jesus ele mostra que existe uma literalidade ao nos alimentarmos do seu corpo e sangue, e que isso precisa ser feito. E também, nesta passagem, fica muito óbvia a dificuldade e como os religiosos se escandalizam com essas verdades espirituais. E muitos dos discípulos ficaram tão escandalizados que pararam de seguir Jesus, por causa deste tipo de afirmação, que nós devemos comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. E hoje o que nós mais vemos no meio religioso, no meio desperto, são pessoas criando uma nova narrativa sem olhar exatamente a literalidade do que está na palavra de Deus, seja em relação às leis, seja em relação às palavras de Jesus. As pessoas se escandalizam e tentam, de maneira racional, entender as Escrituras sem o poder do Espírito Santo. E nisso elas vão ficando fracas e vivendo um evangelho falso, que não tem poder, que não manifesta toda essa glória de Deus no mundo. E nós precisamos, neste tempo profético de início de ano, do calendário do Criador, e início do ano, início do mês, de Aviv, compreendermos essas verdades, porque isso vai fazer toda a diferença na nossa caminhada. Eu louvo e agradeço ao Pai por nos entregar este livro exatamente neste tempo, porque é através deste conhecimento profundo Áudio, irmã. para batalharmos
neste tempo, porque nós estamos entrando em guerra para tomadas de território e fazer as trevas retrocederem em nossas vidas e em todas as partes da nossa vida e em nossas famílias. Então, este conhecimento ele é fundamental, principalmente porque o mundo está entrando em dores de parto ainda mais fortes. Vocês devem ter visto o terremoto que aconteceu na Ásia, 7,7 na escala Richter, muitas mortes, e nós vemos realmente esse aumento das dores de parto. E este conhecimento vai nos blindar neste tempo. Podem vir guerras, rumores de guerras, terremotos, doenças, toda a manifestação daquilo que está descrito em Apocalipse, mas nós estaremos revestidos através do corpo e sangue do Senhor Jesus. Amém. Como é que este grande mistério ocorre? O homem foi criado para viver, movimentar-se e dominar duas dimensões. Uma dimensão é a material e a outra é espiritual. Somos essencialmente espírito. Vivemos num corpo e temos uma alma que é o instrumento através do qual nos comunicamos no mundo natural. O mundo espiritual é alimentado pelo que é espiritual e o mundo natural pelo que é terreno. Quando entramos no reino de Deus através do arrependimento genuíno e do compromisso de seguir Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito de Deus une-se ao Espírito do homem, transformando-o numa nova criação. A partir desse momento, ele crescerá e será fortalecido através do alimento espiritual, que é a carne e o sangue de Jesus, bem como a palavra de Deus. Quando o pecado ele adentrou no mundo, houve uma ruptura, né? Houve um desplugar, foi desplugado do eterno, né? Nos separamos, nos desconectamos. E através de Jesus Cristo houve esta oportunidade de você pegar novamente a tomada da tua vida e plugar, e reconectar com o eterno, mas somente por um vivo caminho, que é através do sangue de Jesus que foi derramado naquele madeiro. Quando os elementos são santificados para a comunhão, Cristo está poderosamente presente entre nós. Este não é um ritual ou um memorial. Irmã. Os elementos do pão e do fruto da videira sempre permanecerão pão e fruto da videira, mas no reino invisível o corpo e o sangue de Jesus são realmente lá. Nosso espírito beberá literalmente do seu sangue e se tornará um com sua carne e seu corpo. Nosso espírito absorverá a própria vida de Deus e tudo que está contido nessa carne e nesse sangue. Deus e o homem se fundirão pouco a pouco, até que sejamos totalmente consumidos por ele e ele por dentro de nós, tornando-nos um só espírito. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. 1 Coríntios 6,17. Eu posso ler a seguinte para ti, Roberta. Obrigada. Cada uma das 7 partes do sofrimento de Cristo, em que seu sangue foi derramado, são portas para mistérios ocultos que se abrem e se revelam na comunhão com seu sangue. A cruz é um paraíso infinito de gotas de sangue, cada uma cheia de luz e revelação. É a entrada para a cidade celestial, para as moradas do Espírito e para os lugares celestiais. Milhares de experiências de profundo conhecimento e revelação estão diante do crente que encontra esta chave mestra e mergulha neste rio de luz. A primeira dessas chaves é o sangue no suor da testa. A vitória sobre toda dor e sofrimento da alma é encontrada naquelas gotas de suor de sua testa. Ali se encontra o poder que submete
a nossa vontade à de Deus. Podemos beber dessas mesmas gotas e fazer com que qualquer desejo que se oponha a Deus se submeta a Ele. Estas gotas de sangue que nos levam a níveis de intercessão sem precedentes. Tu quer continuar ou continua, irmã? Pode ser, cada um lê o mistério. Tá. Continua o sangue no suor da testa. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ainda não minha vontade, mas a tua seja feita. E estando em agonia, ele estava orando com muito fervor. E seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. Lucas 22, 42, 44. O sangue que fluiu dos tapas e golpes que desfiguraram seu rosto. O sangue que escorreu das bofetadas e dos golpes que desfiguraram o rosto de Jesus dá-nos triunfo sobre o orgulho e a vaidade e resgata-nos do jugo da reprovação e da rejeição. Só quero, não sei se vocês estão compreendendo o que a autora aqui, a revelação que ela teve, que quando a gente pega o cálice, né, come o pão e pega o cálice, né, mostrando aqui para vocês, toda essa representação, né, o sangue na testa, o sangue dos tapas e golpes, o sangue da barba, o sangue das costas que nós vamos ver, tudo isso é como se aqui não fosse simplesmente um suco de uva, mas literalmente todas essas gotas de sangue que Jesus ele derramou por nós. Amém? É isso que a autora do livro ela nos mostra. É muito profundo isso. Nos dá o poder de suportar quando as pessoas nos humilham e zombam de nós, permite-nos ser como ele durante a perda da nossa reputação. Ajuda-nos a ver o lado celestial e divino encontrado quando a beleza dentro de nós foi destruída, para que a sua beleza brilhe através do nosso ser. Quando a alma e o espírito estão cheios desta beleza, as palavras dos homens não importam mais. Então cuspiram em seu rosto e bateram nele com os punhos. Outros lhe deram tapas e disseram: profetiza-nos, tu, Cristo. Quem foi que bateu em você? Mateus 26, 67, 68. Eles humilharam o rei de Israel, esbofeteando como se fosse uma boneca de pano. Miqueias 5:1, na parte B. Assim como muitos ficaram surpresos com você, meu povo, assim também sua aparência foi manchada mais do que qualquer homem, e sua forma mais do que os filhos dos homens. Isaías 52, 14. 3. O sangue derramado quando pedaços de barba foram retirados. Sua barba fala de sacerdócio. O áudio, irmão. Recuperamos o sacerdócio perdido que nos permite ministrar diante da sua presença. É da barba de Jesus que a sua unção desce sobre todo o seu corpo, assim como ocorreu com Arão, o sumo sacerdote. É como óleo precioso que cai sobre a cabeça, descendo sobre a barba, até a barba de Arão, caindo na beirada de suas vestes. Salmo 133, versículo 2. Dei as costas aos que me batem, e o rosto àqueles que agarram a barba, que arrancam a barba. Eu não cobri meu rosto de humilhação e cuspida. Isaías, capítulo 50, versículo 6. O sangue derramado através da flagelação. Certamente ele mesmo suportou as nossas dores e as nossas tristezas ele carregou. Contudo, nós mesmos o considerávamos ferido de Deus e aflito.
Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado pelas nossas iniquidades. A correção para o nosso bem-estar caiu sobre ele, e por sua flagelação estamos curados. Isaías 53, 4, 5. Bebemos a vitória sobre todas as doenças do nosso corpo físico ao bebermos este sangue. Assim como Jesus tirou nossos pecados, ele sofreu para carregar em seu corpo todas as nossas doenças e dores. 5. O sangue produzido pela coroa de espinhos. E depois de tecerem uma coroa de espinhos, eles a colocaram na cabeça e uma cana na mão direita. E eles se ajoelharam, prostraram-se diante dele, e zombaram dele, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele, pegaram a cana e começaram a bater-lhe na cabeça. Mateus, capítulo 27, versículo 29 e 30. Este sangue o coroou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deu-lhe vitória sobre o império do diabo. Ele conquistou o governo da terra. Isto nos dá a posição de reis e a capacidade de governar com Cristo. Este sangue conquistou fortalezas no mundo espiritual e na mente dos homens. Ao beber este sangue, apropriamo-nos da consciência de Cristo. O sangue derramado pelas feridas causadas pelos cravos. Deste sangue obtemos o triunfo sobre a iniquidade, sobre o pecado, sobre o caminho tortuoso dos nossos passos. Este sangue abre o caminho da justiça, restaurando os caminhos do nosso destino. Abre caminhos para levar o evangelho onde não há caminho e nem caminho para chegar lá. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Isaías capítulo 59, 3, parte A. É o sangue que também cura a terra contaminada com as nossas iniquidades. Na terra você pesa a violência de suas mãos. Salmo 58, versículo 2, parte B. Irmã. A comunhão com o sangue de Jesus nos permitirá conhecê-lo intimamente. Começará a nos transformar para que possamos penetrar nas partes mais sensíveis do seu coração. Este é um dos maiores privilégios a que um ser humano pode aspirar. Deus só abrirá esta parte do seu ser para aqueles que ele considera sua noiva. Sua noiva é aquela que o deseja acima de tudo. Ela vai aonde ele vai. Ela o segue por causa de quem ele é, e não por causa daquilo que ele pode abençoá-la. Revelações contidas em 1 Coríntios 11, 23 ao 32. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 28 ao 30. O sistema religioso, ele nos ensinou que essa parte aqui é com relação à pessoa participar da ceia em pecado. É óbvio, né, que nós não deveríamos em nenhum momento das nossas vidas estar em pecado. Todos nós pecamos, todo dia a gente peca, mas a igreja fala, né, que a gente teria que se limpar, fazer uma meditação do que eu tenho que me corrigir antes de participar da ceia do Senhor. Eu acho que isso é uma prática diária, não somente quando nós vamos tomar a ceia do Senhor. Isso é uma meditação presente todo dia.
O que eu estou fazendo que está desagradando ao meu Deus, né? Mas com esse livro, eu, assim, ó, sabe quando cai aquela ficha? Eu entendi que não é sobre isso. É sobre nós discernirmos que nós não estamos participando de uma coisa ritualística, que não é apenas um pãozinho que você fez ou que a igreja te deu, né? Ou a hóstia lá da Igreja Católica, que não é somente isso, não é somente o suco de uva que está ali naquele cálice. A palavra, nós já lemos lá atrás o versículo, o meu corpo pão é verdadeiramente o corpo. E o sangue é verdadeiramente aquilo que está ali no teu copo, o suco de uva. É isso que nós temos que discernir, porque não tem como você fazer isso de forma relaxada, vou usar essa palavra, como um ritual. Simplesmente, hoje é dia de Santa Ceia, eu vou pegar o meu pão, pegar o meu suco de uva, como, bebo e não discerno, não faço discernimento de que tudo que nós lemos lá atrás, todo o sacrifício de Cristo está ali, representado naquele corpo, e naquele pão e naquele suco de uva, tá? Então, esse é o discernimento que fala aqui em 1 Coríntios 11, 28 ao 30. Se não discernirmos, ou seja, entendermos profundamente o que é o corpo e sangue de Yeshua, entregue a nós para a nossa salvação, não temos o alicerce da verdadeira fé. Todo sacrifício só tem utilidade prática se for consumado e consumido. Consumado quer dizer executado até o fim. Consumido, utilizado para a finalidade de que se destina. Yeshua na cruz consumou sua missão, mas quando não discernimos seu sacrifício e trocamos a verdadeira conexão com seu corpo e sangue por um mero ritual, um memorial, não estamos nos alimentando dele, não estamos consumindo o seu sacrifício. Como consequência, comemos e bebemos para a nossa condenação. Pode ler, irmã. O apóstolo Paulo chama a atenção da congregação para a consequência desta falta de discernimento, conexão e fé, fraquezas, enfermidades e frieza espiritual, dormir. Não se trata de um ritual passivo. Ativamente, tomamos posse e comemos e bebemos o corpo e sangue do Senhor e Yeshua no mundo espiritual. Somente assim nosso espírito recebe a nutrição e nosso corpo físico é curado. Líderes religiosos usam esta passagem para segregar, expor e privar os pecadores do acesso ao corpo e sangue do Senhor. Eu acompanho um pastor, o nome dele é Pastor Lobo, e ele trabalha com cura e libertação há 30 anos, é o ministério dele, cura e libertação. E ele disse, se você não participar, você está cometendo 2 pecados, tá? Um deles é o suposto pecado, e o outro é o de não participar da ceia. Ok? Examinar-se a si mesmo consiste em reconhecer pecados e iniquidades e tomar a decisão firme de renunciar a tudo que ofende a santidade do Altíssimo e somado principalmente ao discernir o ato de comer o pão e tomar o suco de uva. É verdade que não devemos participar da Santa Ceia se não queremos sair do lamaçal do pecado, mas se somos pecadores em busca da santificação e purificação, encontramos na ceia do Senhor a força para romper padrões destrutivos e ir assumindo o caráter de Cristo. Isso é muito poderoso, então, né? Porque o que vai nos limpando por dentro? O que vai nos
fazendo com que a nossa casa vai sendo limpa. A palavra, né? E hoje eu estou entendendo que a comunhão, né? Essa Eucaristia que é feita através do pão e o sangue, né? O suco de uva, que vai nos limpando, porque é o próprio Cristo entrando em nós. É como se fosse, eu quero que vocês façam uma imagem na cabeça de vocês. É como se fosse uma transfusão de sangue que está sendo feita em nós, tá? É como transfusão de sangue e do corpo, né? Tomando posse, não sou mais eu que vive, tem esse versículo, né? Mas Cristo vive em mim. Então, nós vamos morrendo, tá? Nosso eu carnal vai morrendo e vai tomando conta a carne de Cristo e o sangue de Cristo em nós, tá? Vai havendo essa substituição ao ponto que nós ficamos plenos dessa presença de Cristo. Como Paulo disse, chegarmos à estatura do varão perfeito. No início do século XX, o Senhor levantou John G. Lake. Ele foi um missionário americano na África. Ele era conhecido pelo extraordinário dom de cura que movia seu ministério. Sua santidade e conhecimento de Deus inspiraram grandes ministérios de hoje. John praticava a comunhão diariamente, e isso afetou muito sua vida física e espiritual. Muitos missionários foram para a África naquela época e morreram de diversas doenças que assolavam o continente. Mesmo assim, John nunca ficou doente. Isso despertou a atenção de alguns investigadores que solicitaram uma amostra de sangue para análise. Eles queriam descobrir o que mantinha o missionário com tão boa saúde. Eles pegaram a amostra, adicionaram todos os tipos de germes das doenças mais terríveis. Os cientistas disseram que seu sangue emitia luz, que queimava os germes. A vida de Deus tornou-se uma só com o sangue do missionário. Aleluia, glória a Deus. É tão profundo isso. Eu quero isso para minha vida. Eu quero. E é maravilhoso que na antiga aliança você tem manifestações, né, do corpo e do sangue de Jesus. Você tem, por exemplo, o povo caminhando num deserto, você tem o maná e você tem a rocha que dava água pura para os filhos poderem beber. E aquele povo não adoecia, suas roupas não se desgastavam, inclusive cresciam no corpo das crianças, acompanhavam o crescimento das crianças. E essa comunhão sempre foi manifestada, inclusive quando Elias, diante daquele momento que ele teve o confronto com Jezabel, ele também foi alimentado com o pão do céu e ele recebeu uma força sobrenatural para poder caminhar durante 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte onde ele reuniria os bravos para poder lutar contra Jezabel. Então, Deus se manifesta sempre através dessa comunhão, através da alimentação. E isso não foi diferente na igreja primitiva. Todos se reuniam e partilhavam pão. E em toda refeição, eles faziam dali um momento de comunhão com o Senhor. E por isso eles eram tão fortalecidos na fé. E tantos milagres e tanta expansão da igreja, né, esse evangelho puro, genuíno, ele conseguiu se expandir. Isso é através dessa comunhão. E hoje nós somos chamados a resgatarmos esse tipo de conhecimento, não nos deixar sermos roubados por essa teologia sem poder, né? Esse evangelho fraco que vendem para nós no sistema religioso e em outros lugares. E tudo isso se deve ao mover do Espírito Santo que está sendo derramado neste tempo. Nós estamos tendo acesso a esses conhecimentos. E hoje nós adentramos a este portal recebendo este conhecimento e nós precisamos tomar posse, porque vai fazer diferença no nosso ciclo, no calendário do Criador.
Amém. Mais uma vez eu quero convidar vocês a ler todo o livro, tá? Para quem não sabe, ficou lá no grupo o PDF do livro. Se você quiser adquirir o livro, eu quero adquirir esse livro, quero ter como livro de cabeceira, para que eu nunca venha esquecer esse presente que Deus me deu e nós estamos dando para vocês para esse início de ano. Nós estamos presenteando vocês com essa revelação. Amém? E que todo espírito de religiosidade caia por terra sobre as nossas vidas. Nós não nos movemos numa religiosidade, mas nós nos movemos pelo Espírito de Deus, pela manifestação do Espírito Santo de Deus, a Ruach HaKodesh. Nós nos movemos pelo sangue de Cristo em nossas vidas. Que vocês possam receber, né, dessa transfusão nas nossas vidas, que nós possamos receber essa transfusão em nome de Jesus Cristo. Então nós vamos participar da ceia. Quem tiver os elementos, participa. Quem não tiver também, na próxima vez, né, eu convido vocês a estarem participando. A gente prefere fazer o pão sem fermento. A irmã já deixou um videozinho ensinando. Por quê? Porque o Jesus Cristo, né, o nosso Messias, o nosso Mashiach, em hebraico, né, ele é o pão vivo que desceu do céu e sem fermento. O fermento, ele fala a respeito do pecado, né? Então, o pecado é algo que fermenta. E ele sempre foi justo, santo, nunca houve nele pecado algum. Por isso ele se achou digno de poder vir e se sacrificar por nós. É o Cordeiro Imaculado de Deus. Então, para quem não sabe fazer, olha o videozinho lá da irmã Roberta, é bem simples, é bem fácil de fazer, é um suco de uva e tá tudo certo. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês também, que fala nesse livro, que Jesus ele morreu por nós para nos dar vida. Então há esse antagonismo, né? Ele morre para que nós tenhamos vida. E daqui um pouco nós vamos partir o pão, que representa o corpo, né? Ele partiu, ele foi partido. O corpo dele literalmente foi partido para que nós sejamos completos, para que nós sejamos íntegros, para que não falte nenhuma parte de nós. Amém? Então, é muito lindo, não tem como não se emocionar. Amém? Eu vou ler então 1 Coríntios, quem quiser acompanhar aí, o capítulo 11, a partir do verso 23. Primeiramente, eu quero consagrar os elementos, tá? Eu peço que você pegue ali, né, os elementos, o pãozinho, o suco de uva, e nós vamos consagrar ao Senhor. Senhor, meu Deus, eu consagro a Ti este pão e este suco de uva, Senhor. Que a partir de agora não seja mais aquele pão feito com uma farinha que veio lá da fabricação dos homens, o sal da fabricação dos homens, o azeite de oliva, que o homem, né, fez a sua intervenção ali, todo o elemento que está nesse pão não seja mais esse elemento do mundo, mas que seja o elemento, o corpo de Cristo, o verdadeiro corpo de Cristo aqui que nós vamos participar. O mesmo eu te peço pelo suco de uva, que não seja simplesmente o fruto da vide, mas seja o teu sangue aqui entre nós, Senhor. Eu consagro então esses elementos a ti, Senhor. Amém, aleluia. Com efeito, eu mesmo recebi do Senhor o que vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Pode tomar o pão aí na sua mão, toma o pão. E depois de dar graças, nós te damos graças, Senhor, por este pão. Jesus partiu o pão. Pode partir o pão aí. E disse:
Isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isso em memória de mim. Pode participar do corpo agora, nesse momento, irmãos. Pode glorificar a Deus. Para quem já terminou o pão, vai glorificando a Deus, agradecendo. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Graças te damos, Senhor. Obrigada, meu Deus. Do mesmo modo, após a ceia, também tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei-o em memória de mim. Pode participar, então, deste cálice. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Jesus. Glórias e glórias e glórias. Todas as vezes, pois, que comeis desse pão e bebeis desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eis porque todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Amém. Amém, 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 amém. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, toda honra, toda glória, todo louvor, adoração a ti, Senhor. Eu agradeço, Senhor, por esse momento de comunhão entre os irmãos. Por muito tempo, meu Deus, eu orei por esse momento, por ter irmãos e irmãs em Cristo, pessoas realmente convictas, pessoas que estão libertas desse espírito de religiosidade, pessoas que amam a ti, Senhor, em primeiro lugar nas suas vidas, pessoas que amam ao próximo. Eu sempre orei por esse momento, eu sempre orei por essa comunhão, e eu me emociono porque eu sou grata por estar participando desse momento que Deus não é por acaso, nada é por acaso, que Deus nos levanta nesse tempo, nesse momento da humanidade, como atalaias, como homens e mulheres, guerreiros e guerreiras, para avançar o reino de Deus acima de todo império das trevas, de todo principado, potestade, de todas as hostes malignas, com coragem, com intrepidez, sabendo que o Deus dos exércitos está à nossa frente e Ele vai guerreando as nossas guerras, batalhando as nossas batalhas. Obrigada, meu Deus, eu sou muito grata. Derrama o teu amor sobre nós, meu Deus, porque o amor está acima de todos os dons. E sem o amor, nós não estaríamos aqui fazendo isso. Um domingo, pela manhã,
Enquanto muitos lá no mundo, Senhor, amanheceram de festa, amanheceram inundados no pecado, nós fizemos a melhor escolha, Senhor, de estar aqui na tua presença, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, obrigada, obrigada. Mais uma vez eu digo que entre as pessoas que estão aqui e as que ainda vão ouvir este vídeo, Deus vai levantar atalaias para que com intrepidez, com coragem, na unção do Espírito Santo, possam levar a tua palavra aos quatro cantos desta terra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Glórias a ti, Senhor. Amém, amém. Irmã Roberta, quer orar? Oro sim. Antes de iniciar a nossa oração, hoje é um dia especial, né? É maravilhoso nós estarmos neste tempo, alinhados com o calendário do Criador, partilhando do corpo e sangue do Senhor Jesus, que veio fazer morada dentro deste templo. Irmãos, vamos aproveitar este momento que nós estamos online para vocês participarem da oração, abrirem seus microfones, orarem com as suas resoluções de ano novo, adentrando esse ciclo do novo ano, do calendário do Criador, através do portal, que é o Senhor Jesus. Vamos aproveitar porque precisamos falar, precisamos nos manifestar publicamente diante dos homens. Nós estamos de maneira online, mas nós estamos como igreja aqui, reunidos. Eu gostaria que as irmãs, tomassem posse de toda a coragem que o sangue e o corpo de Jesus deu a elas para abrirem seus microfones e fazerem as suas resoluções, a sua consagração, a sua oração, seus pedidos, tomando posse realmente desta força que nós temos acessível neste momento. O irmão André entre nós também. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, minha irmã. Estou sendo um com vocês aqui. Depois eu Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe. Abençoe a todas que estão aqui presentes. Amém, Senhor. Eu quero ser grato por esse momento de ano novo, né? Que graças a Deus, né? Graças ao Senhor Jesus, né? Ao Espírito Santo e a Deus, o Senhor me colocou nesse momento certo, na hora certa, no momento certo para festejar junto com vocês esse momento de passagem, né? Esse momento de Páscoa, esse momento de apropriação do sangue do Senhor Jesus, da carne do Senhor Jesus. Quero abençoar cada um desse grupo com a presença do Senhor, com a plenitude do Espírito Santo, né? Eu quero deixar com vocês aqui para finalizar minha palavra uma experiência que eu tive, que eu estava me sentindo muito assim autocondenado uma certa época e eu fui convidado para participar da ceia. Aí quando eu peguei a ceia, eu disse: Senhor, eu sou digno de participar da ceia hoje, Senhor. Eu posso participar da ceia. E o Senhor falou para mim assim: essa é a minha carne, esse é o meu sangue. Quem come de mim viverá. Participe e se fortaleça. E eu decidi para cá que eu participei, eu comi da carne com essa consciência, bebi do sangue. Nunca mais eu fui o mesmo mais. Mudou tudo. Então é uma experiência que eu quero que vocês nesse dia se apropriem da carne de Jesus e do sangue de Jesus para que vocês sejam plenas do Espírito Santo de Deus. Eu agradeço. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmão, por esse testemunho maravilhoso. Muito, muito obrigada. Que Deus abençoe e continue e te levante, né, como um sacerdote, né, com poder, com unção nessa geração.
Mais alguém gostaria de testemunhar, orar? Qualquer palavra é bem-vinda, nem que seja assim, obrigada, Senhor, gratidão. Gratidão pelo ano que passamos e nos ajuda nesse ano que inicia, nos fortalece como congregação, como igreja, como corpo de Cristo. Pode Bom falar, irmã dia. Luciana. Eu quero agradecer a oportunidade. A irmã Roberta me lembrou. Eu estou de plantão, mas eu consegui um espaço aqui, que Deus me abençoou. E quero agradecer esse momento. Obrigada pela vida de vocês, por estarmos aqui. Deus dando essa oportunidade. Muito obrigada, irmãs e irmão. Agradeço muito a Deus. Muito obrigada. Eu quero ler uma oração de Rosh Hodesh, do Sidur, de Rosh Hodesh, cabeça do mês. Deus nosso e Deus de nossos pais, que suba, venha e aproxime-se, apareça, seja agradável, ouvida, visitada e lembrada a nossa recordação e confiança em Ti, e a recordação dos nossos pais, a recordação do Teu ungido, filho do Teu servo Davi, a recordação de Arushalayim, Tua cidade santa, e a recordação de todo o povo da casa de Israel, diante de Ti, como remanescência boa, de graça, de bondade e misericórdia, de vida e de paz neste dia festivo, de princípio de mês. Lembra-nos, ó Eterno nosso Deus, para o bem, visita-nos com bênção e salva-nos para uma vida feliz. Conforme a promessa salvadora e piedosa, concede-nos a Tua graça e a Tua piedade, e salva-nos, porque nossos olhos estão fixados em Ti, pois Tu és Deus e Rei, cheio de graça e piedoso. Amém e amém. Amém, amém, Ju. Obrigada. Se ninguém mais vai falar, acho que a irmã Roberta pode finalizar, irmã, por favor, com a oração. Certo. Pai, em nome do Senhor Yeshua HaMashiach, quero te apresentar, Senhor, cada um dos corações presentes nesta reunião, como uma primícia, Senhor, a Ti, neste ano novo. Entregamos, Senhor, as nossas vidas, nossas mentes, nossas mãos e pés, todo o nosso ser. Entregamos a Ti, Senhor, submetemos a Ti. Neste ano queremos caminhar, Senhor, pelo Teu caminho, pelo Teu tempo, discernindo, Senhor, as Tuas coisas. Abre-nos, Senhor, toda esta capacidade de discernirmos tempos e estações, movimentos espirituais, que possamos ouvir a Tua voz de maneira clara e muitas vezes durante este ano. Fala, Senhor, ao nosso ouvido. Coloca o sangue do Cordeiro em nossos ouvidos, para que nós possamos, Senhor, ouvir a Tua voz de maneira tão audível que nós não vamos ter dúvidas que é o Senhor falando conosco. Aleluia. Pai querido, Pai amado, cubra-nos com o sangue do Cordeiro, esta armadura em que as trevas não resistem. Do alto da nossa cabeça à planta dos nossos pés, que estejamos revestidos pelo sangue do Cordeiro. Tomamos posse de toda a vida, de toda a força, de toda a armadura, de todo o mover sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. E profetizamos, Senhor, que teremos o melhor ano de nossas vidas, pois nós estamos neste portal, consagrando a nós mesmos, as nossas coisas, os projetos, o nosso trabalho, consagrando tudo a Ti, para que o Senhor venha de maneira sobrenatural. Teu áudio, irmã.
para que possamos prosperar. Pai bendito, Pai amado, que tenhamos a firme convicção e os olhos fixos no Senhor Jesus, que marchemos com grande coragem, com grande força, sem timidez nenhuma, Pai. Tira a timidez de nós, tira essa fraqueza, essa dificuldade de caminhar, que sejamos realmente novas criaturas, renascidas através do corpo e sangue do Senhor Jesus, porque o Senhor nos nutriu e nós estamos fortalecidos, e que nós possamos ter tempos de revelação violento, onde nós podemos olhar para as nossas vidas e enxergar com os teus olhos aquilo que nós precisamos nos consertar, enxergar a missão que o Senhor tem para nós, enxergarmos exatamente dentro da igreja o que nós precisamos ser para que a tua igreja seja expandida e que o teu nome seja glorificado. Pai querido, Pai amado, coloca os teus pensamentos em nossos pensamentos, em nossa mente, que a gente medite nos teus mandamentos dia e noite. Grava a tua lei no nosso coração, circuncida o nosso coração, firma nossos pés na tua estrada, que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas sigamos pelo reto caminho, que é o Senhor Jesus, Ele que é a verdade, o caminho e a vida, e que possamos passar pela porta estreita. Pai querido, Pai amado, tira de nós todo medo, inunda-nos com teu amor, pois o amor perfeito tira fora todo medo, e nós precisamos nos revestir deste amor para que possamos caminhar de acordo com a tua vontade e termos o caráter de Cristo, não importando a situação, não importando as perseguições, não importando toda essa perseguição que acontece no meio religioso, que às vezes não nos entendem e querem nos impor uma religiosidade, que a gente tenha assim essa convicção de Cristo. Nós somos filhos amados do Pai Eterno e nós queremos manifestar a glória de Deus e o seu reino acima de tudo e todos e nos submeter ao Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para nós. O reino é dele e nós fazemos apenas a vontade dele. Senhor, capacite-nos para este tempo. Que cada um tome posse da herança que o Senhor designou nas regiões celestiais. A herança que o Senhor Jesus conquistou com um preço altíssimo pago no madeiro. Pai, tomamos posse neste momento, neste portal de Rosh Hodesh, tomamos posse da herança que o Senhor Jesus conquistou para nós e que está disponível nas regiões celestiais. Pai, que sejamos revestidos de todos os dons que o Senhor tem para nós. Ativa em nós, Senhor, o dom, o ministério que o Senhor quer que a gente ande, que possamos multiplicar os talentos, que sejamos servos fiéis, servos que trabalham e que se alegram em trabalhar pelo reino, e que multiplicam os talentos, que possamos ser terra fértil, dando 100, 60, 100 frutos para uma semente. Multiplica em nós, Senhor. Frutifica em nós, Senhor. E unidos a Ti nós vamos frutificar. Senhor, não retire de nós o Teu Santo Espírito. Neste ano, Senhor, que se estivermos perdidos, confusos, à beira de uma tentação, Senhor, primeiro venha com o Teu sobrenatural para nos corrigir e que possamos reconhecer nesta correção o Teu amor perfeito que corrige os filhos que ama. Pai, consagramos este ano a Ti, consagramos toda a nossa vida a Ti, tudo Te pertence, mas nós precisamos sempre reiterar que nós pertencemos a Ti. Não podemos nos esquecer e sermos independentes de Ti. Ensina-nos a verdadeira dependência, Senhor, que sejamos como crianças pequenas em Teu colo, aprendendo diretamente de Ti, ouvindo a instrução, aceitando a correção, sendo esse coração ensinável, sendo esse coração quebrantado,
E o Senhor vai nos entregando revelações conforme vamos nos despindo de nós mesmos. Senhor, queremos neste momento nos despir de nós mesmos, deste velho homem, desta velha mulher, e revestirmos neste momento com as vestes de louvor, com o óleo de alegria para adentrarmos a este ano novo que o Senhor marcou no teu calendário. E o Senhor estrategicamente configurou desde a fundação do mundo. Pois as tuas coisas são perfeitas, cada coisa tem o seu tempo, a sua estação, e o Senhor nos chama a tomarmos posse de toda essa revelação contida na tua palavra, sem religiosidade, sem sofisma, sem teologias de homens, mas aquilo que o Senhor quer nos revelar na tua palavra. E o Senhor nos ordena que deixemos a tua palavra nos moldar, nos corrigir, nos instruir. Pai, que a tua palavra também nos dê ânimo, vigor e nos dê, Senhor, aquele consolo para que possamos suportar e carregar a nossa cruz até o fim, rendendo as nossas vidas ao Senhor Jesus, entregando as nossas vidas por amor a Ele, se necessário for ir até a morte e morrermos por amor ao Senhor e Yeshua HaMashiach. Pai, louvado e adorado seja teu santo nome. Obrigada por este momento. Obrigada pela vida de cada um dos irmãos. Senhor, que manifeste na vida dos irmãos a cura, o vigor, todo o ânimo e o despertar. Que os seus olhos se abram para as revelações contidas na tua palavra e para os movimentos espirituais do que o cerca. Senhor, pois a tua palavra ela é perfeita e ela se cumpre. E hoje nós tomamos posse dessa palavra e nós somos curados, sarados pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada por tão grande mistério. Obrigada por tantas revelações. Obrigada, Pai, adorado, exaltado seja teu santo nome. Pai, nós te amamos. Obrigada, meu Pai, e queremos fazer a tua vontade, de coração sincero. Aleluia, Senhor. Bendito, bendito seja teu santo nome. Aleluia. Obrigada, Aleluia. Pai. Em nome de Jesus. Amém.